Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Éder, sou criador desse canal chamado Na Ponta do Mouse e no vídeo de hoje a gente vai ver tudo o que é necessário para quem quer começar a trabalhar com gráfico, ok? Então inicialmente a gente vai fazer a inclusão, a criação de um gráfico simples. Na sequência a gente vai ver como fazer ajustes diversos, a gente também vai ver como personalizar os nossos gráficos. Também vamos ver no vídeo de hoje como a gente inserir um segundo eixo, por exemplo, uma segunda série, e na sequência a gente vai ver como fazer um gráfico combinado, ou seja, inserir uma segunda opção, como por exemplo uma segunda linha, tá bom? Então se você quer saber como trabalhar com gráficos, a gente tem nossa vinheta agora e na sequência a gente vai para o nosso vídeo. Até daqui a pouco. Bom, pessoal, vamos lá então para o nosso vídeo. Então, como eu falei no início, o objetivo desse vídeo é a gente ver tudo que é necessário para que você tenha autonomia para criar e para fazer as configurações e as personalizações que você precisa fazer nos seus gráficos, ok? Então, eu criei aqui uma base bem simples aqui, onde a gente pode colocar aqui, por exemplo, que isso aqui é um controle de vendas. Vamos imaginar isso aí, ok? Então isso é o de menos, a gente pode alterar depois. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é inserir o nosso gráfico aqui na nossa posição. Então uma das maneiras, a gente tem várias maneiras de a gente poder fazer isso, mas a primeira maneira que a gente vai fazer é vindo aqui na opção inserir e escolhendo aqui, dentre as opções que a gente tem aqui, a gente tem uma série de opções de gráficos aqui, eu vou escolher a primeira aqui, ok? Então, por que ele veio vazio? Porque eu coloquei para inserir um gráfico e o meu cursor não estava posicionado dentro da nossa base de dados. Então, ele vem vazio. Mas, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai clicar e deixar o gráfico aqui marcado, e quando a gente cria um gráfico, automaticamente o Excel ele já habilita as abas de design de gráfico e de formatação, aqui no caso. Então, o que a gente vai fazer para incluir esta série aqui? A gente vai vir aqui em selecionar dados e a gente vai vir aqui e vai marcar o nosso gráfico aqui. Então, essa é uma opção que a gente tem de poder fazer isso. Então, automaticamente, vocês percebam aqui que o gráfico foi criado. Okay? Então, essa é uma das maneiras. A segunda maneira que a gente tem de poder fazer isso é posicionando o cursor dentro da base, do intervalo de dados aqui, e utilizando o atalho Alt F1. Uma vez que a gente faz isso, automaticamente ele também cria a opção do gráfico aqui. Ok? Então, na sequência, o que a gente vai ver? Além de poder inserir o gráfico, a gente tem uma série de opções aqui em relação ao modelo, ao gráfico que a gente quer inserir aqui. Mas, além disso, eu vou mostrar uma terceira maneira da gente poder inserir os nossos gráficos aqui. Então, eu vou deletar isso, vou deixar o meu cursor posicionado dentro do meu intervalo de dados aqui e vou vir aqui novamente em inserir e aqui, ao invés de eu escolher um gráfico, eu vou escolher aqui a opção gráficos recomendados, ou seja, o Excel, ele, baseado nas informações, nos dados que a gente tem, ele vai nos sugerir aqui algumas informações aqui que a gente pode escolher. No caso aqui, eu vou escolher a mesma opção que a gente já tinha escolhido anteriormente. Ok? Então, mostrei aqui algumas maneiras da gente poder inserir o gráfico. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai ver como que a gente insere alguns elementos nesse gráfico aqui. Então, para isso, um gráfico posicionado, a gente tem o sinal de mais aqui, e clicando no sinal de mais, a gente vai ter uma série de opções aqui. Lembrando que em cada uma dessa, a gente vai ter algumas opções. Então, além disso, por exemplo, no título do gráfico, eu posso, na seta ao lado aqui, clicando na seta, ele vai me dar mais um leque de opções aqui. A mesma coisa em rótulos, quando eu marco aqui para marcar o rótulos e venho aqui na minha seta direita, ele também me dá mais algumas possibilidades, ok? Mas neste momento eu não vou inserir nenhuma informação aqui, foi apenas para mostrar que a gente tem a possibilidade de inserir uma série de informações aqui no nosso gráfico, ok? Uma terceira coisa que a gente pode fazer aqui é
acessar, né, o menu, que foi o menu que habilitou aqui em cima, para que a gente possa fazer a configuração desses gráficos. Então, uma vez posicionado no gráfico aqui, o que a gente pode fazer? Eu posso clicar com o meu botão direito e vir aqui em formatar a área do gráfico. Uma vez que eu faço isso, ele já habilita, né, algumas opções aqui. E ele vai fazer isso toda vez que eu clicar em alguma opção. Então, se eu clicar aqui na minha barra, ele também vai habilitar aqui. Se eu clicar no meu título, ele também vai habilitar. Então, esta é uma das maneiras da gente poder fazer isso. Uma outra maneira é, clicando aqui no meu gráfico, uma outra opção que eu tenho aqui é, clicando, por exemplo, no meu título aqui, e automaticamente vou fechar essa opção aqui, e eu venho aqui na minha opção e utilizo a tecla de atalho Ctrl, eu vou colocar Ctrl U, então Ctrl 1 aqui, automaticamente essa opção aqui do atalho ele também habilita. Uma outra maneira que eu tenho de inserir essas opções de formatação aqui é marcando a opção, clicando com o botão direito e vindo aqui em formatar séries. Ele também vai habilitar aqui no meu gráfico, ok? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai inserir mais uma série. Então, vocês imaginam o seguinte, deixa eu colocar o meu gráfico aqui para a minha direita. Então, vocês imaginam o seguinte, eu tenho quantidade e eu vou incluir um valor total, por exemplo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever aqui, valor total, ok? E vou colocar, enfim, que esse valor aqui vezes 5, ok? Só para a gente ter mais uma terceira coluna aqui, ok? E aí o que a gente vai fazer? Vamos imaginar que eu queira incluir essa opção, essa próxima coluna aqui. Como eu falei, a gente tem sempre várias maneiras de a gente poder fazer isso, mas a maneira que a gente vai fazer aqui, e que é a maneira mais simples, é a gente clica aqui no gráfico todo, e aí vocês perceberam que ele já habilita aqui, né, a marcação. Então o que a gente precisa fazer? Eu simplesmente marco aqui, seguro e arrasto para o meu lado. Automaticamente ele já cria a minha segunda série aqui, ok? E agora o que a gente vai ver? Agora a gente vai ver o seguinte, que para cada uma dessas séries aqui, eu posso, como eu falei, inserir as minhas formatações. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai inserir, por exemplo, o título do gráfico. Tá? E essa informação, ela está relacionada com qualquer informação que a gente vincular aqui. Então, se eu quiser marcar essa informação e fazer referência, por exemplo, a essa célula aqui, eu posso fazer. De que maneira? Eu venho aqui, deleto essa informação e eu vou inserir uma maneira diferente da gente poder fazer isso. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, vou inserir uma caixa, qualquer, pode ser essa caixa, e o que eu vou fazer? Eu vou posicionar o meu cursor aqui na minha barra, vou colocar o meu sinal do igual e vou fazer referência a minha célula onde está escrito o título aí das minhas informações aqui e clico em Enter. Uma vez que eu faço isso, percebam que aqui a informação ela já vem para o meu gráfico. E aí basta eu simplesmente fazer a configuração aqui e tirar, por exemplo, preenchimento, tirar contorno da minha informação aqui e automaticamente eu já tenho essa informação aqui. Então é uma das maneiras da gente poder fazer e deixar esse título de maneira dinâmica, ok? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, como eu falei, é inserir as nossas informações aqui. Então, o que eu vou fazer? Antes de inserir essa informação, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz algumas configurações aqui. Então, como eu falei, existem alguns tipos de gráfico aqui que às vezes fica difícil a identificação da gente posicionar e saber se a gente está no eixo Y, se a gente está no eixo X, por exemplo. Então, agora como que a gente consegue ir diretamente no ponto que a gente quer aqui no gráfico? Aqui, quando a gente habilita, né, as configurações, a gente tem uma seta aqui do lado. E do lado dessa seta, ou melhor, aqui ó, nas opções de série, a gente clica nessa seta e a gente tem
todas as áreas do nosso gráfico aqui. Então a gente tem a possibilidade da gente escolher qual a gente quer. Então, por exemplo, eu tenho aqui o eixo vertical de valor. Então, se eu clicar aqui, ele vai diretamente para o meu eixo vertical. E aí vamos imaginar que eu queira fazer as configurações aqui. Então, basta eu negritar aqui, por exemplo, a informação, aumentar o tamanho dela. E eu também tenho uma opção aqui, por exemplo, vindo aqui em linhas, eu posso, por exemplo, vir aqui e marcar linhas sólidas, por exemplo, e tenho como colocar e fazer algumas configurações aqui, por exemplo, e aumentar, tá vendo, o tamanho da minha linha aqui. É uma opção que eu tenho. Outra configuração que eu posso fazer aqui, como eu falei, a gente vem novamente em opções do gráfico e escolhe. Então vamos imaginar que eu vou vir aqui, eu quero escolher a minha série controle de vendas em relação à quantidade. Então vocês percebam que ele marca aqui o azul, que é a informação relacionada à quantidade. Então é uma maneira mais fácil da gente poder ir diretamente no ponto que a gente quer para a configuração. E dentro dessa informação, como eu falei, a gente vai, por exemplo, aqui eu vou inserir as informações de barra, de linha, de rótulo, de legenda. Então eu tenho a opção de incluir a legenda, e aqui dentro de legenda, como eu falei, ele abre um leque de opções onde a gente pode colocar, se a gente quer a nossa legenda na parte superior, na parte inferior, eu vou colocar aqui na parte inferior. Vocês percebam que a gente tem a nossa legenda aqui na parte de baixo, e ela faz referência, né, e tem a correspondência das cores aqui. Okay? E por último, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ver como que a gente muda essa informação, e a gente coloca um segundo eixo, ou a gente faz uma combinação com essas informações. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar aqui no meu gráfico, e aqui eu vou clicar com o meu botão direito e eu vou vir aqui em formatar, né, vou alterar tipo de gráfico. Uma vez que eu faço alterar essa informação para alterar tipo de gráfico, eu tenho aqui toda a minha relação de tipos de gráfico, e aqui embaixo eu tenho a opção de combinação. Uma vez que eu clico nessa opção de combinação, vocês podem perceber que aqui eu tenho a referência do que é a minha coluna de vendas e do que é a minha coluna de vendas de valor total. A primeira de quantidade, a segunda de valor total. E vocês identificaram aqui que cada um já está fazendo referência a um tipo de informação e já está mostrando essa informação, mas isso veio por padrão. Então, assim, eu posso alterar isso, por exemplo, eu posso manter aqui como uma coluna agrupada, como está aqui, e aqui no caso da linha, eu clico aqui e escolho qualquer outra opção que eu quero, por exemplo. Então, vamos imaginar que seja essa informação. Se eu quiser mudar a ordem disso, basta eu fazer a alteração aqui. Se eu quero mudar a primeira coluna, a coluna de quantidade, eu quero mudar a cor dela, eu quero mudar o tipo, o estilo dela, eu posso fazer aqui essa opção. Mas vamos deixar do jeito que está, eu vou clicar em OK, e aí vocês percebam que ele criou duas linhas aqui, e agora, ou melhor, ele criou uma linha aqui, e a outra opção é a opção de barra aqui. E agora, por último, para a gente finalizar aqui, eu tenho a opção, por exemplo, então eu vou colocar aqui os meus rótulos, ok? E aí ele marca a opção de controle de vendas total aqui, e no meu gráfico aqui, na minha barra aqui, ele me mostra as quantidades os valores que são referentes às quantidades. E no meu segundo eixo aqui, ele me mostra do valor total. E aí, por último, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode, por exemplo, marcar aqui na nossa linha, e dentro da nossa linha aqui, por exemplo, eu tenho algumas opções. Então, eu tenho a opção da linha, por exemplo. Então, se eu quiser aqui, eu posso simplesmente colocar aqui a opção de marcador de linha, né? Ou melhor, eu tenho a opção de configuração de linha e tenho a opção de marcador. Então, de linha aqui, por exemplo, se eu quiser, eu posso, né, mudar a cor da minha linha aqui, por exemplo, deixar ela preta. Se eu quiser mudar a opção do meu marcador aqui, eu também tenho opções do marcador aqui, onde eu posso colocar, por exemplo, um símbolo diferente dele aqui. Então, eu marco ele aqui, por exemplo, como interno aqui, eu escolho, por exemplo, um outro tipo que eu quero, e eu posso, por exemplo, aumentar o tamanho dele aqui, né? E aí, sucessivamente. Então, vocês perceberam que, assim, o básico do que a gente precisa saber aqui para um gráfico, né? Eu estou mostrando aqui para vocês. É óbvio que, fora isso, aí a gente tem mais
né, sempre um leque de opções, mas o básico, aquilo que é necessário, como eu falei, para a gente ter autonomia e poder criar os gráficos, foram, né, colocados aí no vídeo para vocês, tá bom? Se gostou, como eu digo sempre, prestigia o meu conteúdo, deixa um like. Se você é inscrito no canal, obrigado. Se você não é inscrito no canal, mas acompanhou esse vídeo até agora, eu digo sempre uma maneira muito simples, mas uma maneira muito importante de vocês prestigiarem o meu trabalho é se inscrevendo no canal, acionando, né, o sininho para que vocês sejam notificados toda vez que eu colocar um conteúdo novo aqui no canal, tá bom? Então, realmente eu espero que vocês tenham gostado, e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.